No vídeo de hoje eu vou contar para vocês por que sempre que possível você deveria reconsiderar a ideia de contratar empregados brasileiros. Isso aí pode ser um ônus irreversível para a sua empresa. Não por culpa dos brasileiros, e sim por culpa do ambiente. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como por exemplo, a abertura de empresas e de contas bancárias de forma internacional, para que você consiga expandir as fronteiras do seu negócio, dos seus investimentos e do seu estilo de vida. E aí a gente também fala sobre residência fiscal, segunda nacionalidade e assuntos correlatos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, se você tem interesse em algo mais personalizado para o seu caso, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Dito isso, vamos à pauta do vídeo. O porquê de, na minha opinião, a ideia de contratar empregados no Brasil não ser um bom negócio, na maior parte dos casos. Mas antes de entrar nas minhas razões, é importante fazer um disclaimer aqui. Eu sei que no Brasil há muita gente boa, mão de obra qualificada, pessoas querendo enriquecer, querendo dar o seu sangue para o seu trabalho, buscando oportunidades. Eu sei também que o Brasil é repleto de riquezas. Porém, isso, na minha opinião, não é o suficiente para que o Brasil seja um bom lugar para você contratar, para você gerar empregos. Isso é um indicativo do problema que tira a produtividade do brasileiro. Sem contar outras coisas, como, por exemplo, ter que resolver problema em cartório, passar a tarde inteira no Detran. Todo mundo tem um funcionário na empresa que perde pelo menos um dia do ano de trabalho para ter de resolver esse tipo de situação. Todas as vezes que eu tenho que ir no Detran para renovar a minha carteira, eu já falo, poxa, que tempo perdido. Que desrespeito ter que submeter todo mundo a passar horas do seu dia aqui pegando fila para fazer algo que na maior parte dos países seria muito mais simples e automático de ser resolvido. E aí quando você contrata mão de obra em países que a contratação é mais livre, em países menos burocráticos, em países nos quais as pessoas não precisam abrir tanto do seu tempo para perder produtividade tendo de fazer esse tipo de tarefas que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, aí você consegue aumentar a produtividade do seu negócio. É claro, pessoal, esse vídeo aqui é muito genérico. Estou falando aspectos gerais sobre contratação de mão de obra. Como eu já disse e repito, nem todos os casos, na prática, a gente vai conseguir implementar alguma coisa no sentido internacional para a força de trabalho da sua empresa. Muitas vezes, o Brasil é onde está a mão de obra que você realmente precisa para o seu negócio acontecer. E também tem algumas vantagens em contratar a mão de obra no Brasil, na minha opinião, que eu vou deixar mais para comentá-las no fim desse vídeo, você já vai entender. Agora, voltando para as desvantagens, a segunda e a principal razão pela qual contratar no Brasil é péssimo é a legislação trabalhista, o alto grau de litígio trabalhista e a parcialidade das regulações e dos tribunais. Proposital, inclusive. E isso não é segredo para ninguém. Para você ter ideia, conforme falou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em 2017, o Brasil é o país que mais possui processos trabalhistas do mundo. 98% dos processos trabalhistas do mundo, segundo ele, estão no Brasil. Ou ao menos era essa a informação lá em 2017, quando ele fez essa declaração. Sempre que eu vejo esses dados, eu me recordo do caso do Citibank, um banco que saiu do Brasil depois de fazer conta e perceber que a sua receita mundial, a parcela do Brasil dentro dela, equivalia a apenas cerca de 1%
Por outro lado, cerca de 93% das reclamações trabalhistas que o banco sofria estavam dentro do Brasil. Ele olhou e falou, quer saber? Eu abro mão desse 1% de receita para não ter mais essa dor de cabeça judiciária, toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica, porque sabe-se lá o que vai sair desses processos trabalhistas no longo prazo. Aí muitas vezes as pessoas viram para mim e falam, mas no Brasil se tem muito processo trabalhista porque o empregador não respeita os direitos do empregado. Mas na verdade, às vezes isso aí é um sintoma de que o problema está na forma como a legislação está escrita, que ela é utópica ou incompatível com a realidade dos fatos. Na minha opinião, o contrato de trabalho é um contrato como qualquer outro, entre partes adultas e independentes que podem assinar aquilo e, se estão insatisfeitas, podem discordar e fazer um distrato. Agora, a justiça trabalhista ela parte do pressuposto de que o empregado é a parte hipossuficiente da relação, razão pela qual é necessário lhes assegurar uma vantagem já na legislação para que tente se reequilibrar as relações entre as partes. Porém, num país em que a maior parte dos empresários são micronegócios, que tem lá no máximo 2 funcionários, não existe realmente esse desequilíbrio. Na verdade, se existe, ele é pro outro lado, justamente porque a justiça e a lei parte do critério de que alguém é especial nessa relação e aí precisa ser café com leite, digamos assim. E na prática, os direitos trabalhistas, eles garantem muito menos ao empregado do que eles garantem ao Estado, que é quem, em tese, estaria protegendo esses empregados. Porque, se você for ver, para que um funcionário ganhe hoje, por exemplo, R$2.000, para o empregador, provavelmente ele custou aí pelo menos uns 4 mil, aí, considerando tudo que ele precisa provisionar para conseguir pagar esse salário para alguém contratado mediante o regime de CLT. Despesas adicionais de previdência, FGTS, plano de saúde, vale alimentação, provisional, 13º, tudo isso aí está incorporado no custo do empregado. E é algo que deixa de ir para a mão do empregado e fica na mão do empregador ou do Estado para poder aí arcar com toda essa burocracia. Segundo um outro estudo da FGV, o trabalhador pode custar para o empregador quase 3 vezes o salário dele. Mas aí tem vários estudos diferentes. Uns falam que é 40%, outros falam que é 180%. Depende de qual vai ser a forma como você vai fazer esse cálculo. Se você vai colocar imposto de renda dentro disso daí também, se você vai colocar imposto sobre o consumo. Ponto é muito mais caro do que realmente sobra na mão daquele que realmente produziu. Então, de um lado, é caro contratar no Brasil, de outro lado, as pessoas ganham mal no Brasil. Por conta da CLT, os funcionários no Brasil ganham pouco. Aí muitas pessoas viram para mim e falam, Guilherme, mas se é tão ruim contratar mão de obra no Brasil, por que é que tantas empresas de fora decidem contratar funcionários brasileiros? O pessoal que é engenheiro de software, por exemplo, que trabalha com marketing digital, serviços online no geral, muitas vezes é contratado por empresas que estão nos Estados Unidos, na Irlanda, no Reino Unido, e aí você se pergunta, por que eles estão contratando brasileiros então se no Brasil é tão ruim assim? Bom, é porque daí nesses casos, os contratos, na maior parte das vezes, não são de seletistas. Na verdade, o empregado, bem entre aspas, brasileiro, ele é um PJ que tem o seu micronegócio e presta serviços de forma autônoma para pessoas, clientes que estejam no exterior. Aí faz muito mais sentido, porque no regime de PJ, aquele custo de contratação que pode chegar a 3 vezes o que a pessoa que está realizando o trabalho realmente ganha, vai custar 10%, 15% ali a mais. E quem tem de pagar isso, na verdade, é quem foi contratado, não é o contratante. Então você presta o serviço na sua PJ, você vai receber lá 100 mil, você que vai pagar 10 mil ali para, de repente, tributação, contador, esse tipo de situação. O problema já é seu, não é do empregador. E para você é bom também, porque daí você vai estar ganhando em moeda mais forte, vai estar ganhando
mais do que estaria ganhando de carteira assinada, porque o dinheiro efetivamente vai para você e não para os teus direitos, que sabe-se lá quando que você vai vê-los. E aí você consegue administrar esse patrimônio da forma como melhor lhe convier. E aí sempre que eu chego nesse ponto da conversa, muitas pessoas me falam também, então, na verdade, o problema não é contratar no Brasil. O problema é contratar mediante o regime de CLT. E eu concordo, ao menos em partes. A questão é que a CLT no Brasil, ela é matéria de ordem pública. Ou seja, você não pode, entre particulares, dispor que vocês não vão seguir o que está lá. Ao menos não em tese, porque isso daí seria romper com a garantia de que a parte hipossuficiente não teria ali as condições de negociar essa relação contratual. E aí quando a gente está num contrato de PJ, você contratou alguém dessa modalidade para trabalhar para você, você na prática sempre vai estar sujeito ao risco de lá na frente, se um dia esse contrato romper, o antigo trabalhador entrar com uma reclamação trabalhista alegando que na verdade ele não era só um prestador de serviço, ele era um empregado porque tinha habitualidade, subordinação, e aí o juiz simplesmente vai falar que você deveria ter assinado a carteira dele, contratado como pessoa física e que você vai ter que recolher agora todos aqueles encargos que você não recolheu antes. Felizmente, nos últimos anos, esse risco ele tem diminuído um pouco. Ainda mais em tempos de trabalho remoto, de descentralização dos serviços. Porém, em alguns setores, em algumas atividades também, esse risco ele é maior do que em outros. Na área de tecnologia, é menor. Na área de bancários, é muito maior. Então, se você está montando um banco digital, uma fintech, por exemplo, e você vai contratar serviço de suporte e tudo mais, olha, considere contratar no exterior, porque ao fazer isso, você diminui o risco de demandas trabalhistas. Se você contratou um funcionário em Moçambique, Angola, Portugal, América Latina no geral, exceto o Brasil, um funcionário que não está no mesmo país do qual está você, a sede da sua empresa, a probabilidade de você sofrer por processos trabalhistas é muito menor. Ainda mais se você contratá-lo na modalidade de contractor, ou seja, que ele é um PJ, digamos assim, um prestador de serviços. E aí talvez você pense, então, como a mão de obra do Brasil ela é mais barata, eu vou contratar PJs brasileiros, mas eu vou montar uma empresa offshore para contratá-los para não sofrer processos trabalhistas. Então quem contratou o desenvolvedor de software agora não fui eu, foi a minha LLC americana, por exemplo. Será que isso funciona? Bom, talvez funcione. O problema vai ser se você ainda for residente fiscal no Brasil, porque aí vai haver a possível incidência de regras de CFC e sempre vai haver o risco de esse colaborador que foi contratado pela LLC americana, na hora que ele deixar de ser um colaborador, querer processar. Mas como ele não vai conseguir entrar com processo contra a LLC americana, ele vai atrás de você, pessoa física, aqui no Brasil muitas vezes. E aí o problema vai não no patrimônio da empresa, e sim no seu pessoal, o que talvez seja ainda pior. Então, cada caso exige uma análise um pouco mais a fundo. Mas o fato é, sempre que for possível, convém evitar contratar mão de obra brasileira para evitar essa insegurança jurídica. Infelizmente. Porque seria bom que a gente conseguisse apoiar financeiramente aqueles que são do nosso time, aqueles que moram perto, aqueles que a gente quer ver bem porque tem um afeto maior, seja por uma questão de identidade, de aproximação cultural. Mas quando os incentivos que estão na mesa são para a gente agir de maneira diferente, sob pena de colocar em xeque, talvez, até mesmo a operação da nossa própria empresa, aí a gente precisa pensar em proteger o que é nosso também. Pensar nisso preferencialmente em primeiro lugar. Proteger o nosso negócio, a nossa família e os nossos investimentos. E internacionalizar certamente vai ser uma boa escolha nessa estratégia. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.